Bom dia, transformadores! A verdade, ela sempre incomoda, porque ela não chega assim de mansinho, ela chega de uma vez, ela fere às vezes, ela confronta, ela desmonta. Mas a verdade, ela também cura, ela também liberta e ela também salva. E hoje o Evangelho nos apresenta uma cena onde o nome de Jesus provoca tudo, menos indiferença. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. No início do texto, nós vemos a reação do povo às palavras de Jesus. Uns dizem: "Ele é o profeta", outros: "Ele é o Cristo, o Messias." Mas há os que argumentam: "Pode vir algo bom da Galileia?" Parece bem atual, né? Jesus, ele segue dividindo opiniões. Sabe por quê? Porque a verdade, quando é de verdade, não agrada a todo mundo. Jesus é apresentado como aquele que cumpre tudo o que os profetas anunciaram. Descendente de Davi, nascido em Belém. Mas as pessoas se apegam às aparências, à sua origem geográfica, à sua simplicidade, ao lugar de onde ele vem. O texto até menciona que o Messias deveria nascer em Belém, conforme Miqueias, ser da linhagem de Davi, conforme a segundo livro de Samuel. E tudo isso Jesus é. Mas não basta saber a Escritura, é preciso lê-la com o coração. Quantas vezes usamos a religião como filtro para justificar preconceito e não como caminho para encontrar a verdade? Os guardas que foram enviados para prender Jesus voltam de mãos vazias e com uma frase que parece gritar: "Nunca ninguém falou como este homem." Essa é uma confissão. A voz de Jesus, ela atravessa. Ela não fala como os outros mestres. Suas palavras têm vida e quem o ouve sente. É como se os guardas tivessem dito: "Ele não desarmou só com o olhar, só com a palavra." E no fundo, é isso que o amor verdadeiro faz. Ele desarma. A palavra de Cristo não é técnica, não é discurso, é presença. É verbo que se fez carne, é verdade que se fez pessoa. Olha que belo, Cristo é ungido, Messias em hebraico, Christos em grego. Ele une em si os três ministérios que eram ungidos no Antigo Testamento: o rei, o profeta e o sacerdote. Ele fala como rei, que governa com justiça, como profeta, que denuncia e anuncia, e como sacerdote, que ama, serve, se oferece. E em meio a tudo isso, apareceu Nicodemos, um fariseu, um homem das estruturas, um dos que conhecia bem a lei, mas que havia encontrado Jesus à noite, em segredo, e algo naquele encontro o mudou.
Ele não se declara discípulo, ainda não, mas ousa fazer uma pergunta: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? É como se ele dissesse: será que vamos crucificar a verdade sem nem escutá-la? E por isso ele é ridicularizado, como os guardas, como o povo, como todo aquele que se deixa tocar pela verdade. Santo Irineu dizia: o Verbo de Deus se fez homem para que o homem se tornasse filho de Deus. E o Papa Francisco lembra: na raiz do mistério da salvação está um Deus que não desiste da nossa miséria. Jesus, ele não recua diante da incompreensão, e a presença dele começa a abalar até os pilares do templo. Alguns já começam a crer, mesmo que secretamente, como Nicodemos, como José de Arimateia, como os muitos que no Pentecostes finalmente abrirão os olhos e o coração. E nós? Onde nós estamos nesse evangelho? Será que não somos também os que julgam antes de escutar? Os que desconfiam da verdade porque ela vem de onde a gente não espera? Os que fecham os olhos quando a palavra de Jesus começa a nos desmontar? Jesus, minha gente, ainda divide, ainda confronta, ainda balança as estruturas. Mas o mesmo Cristo que provoca divisão é também o único que pode nos unir de verdade. E o Evangelho termina dizendo que cada um voltou para a sua casa. Mas com que coração? Com que disposição? Ou melhor, com que decisão? Porque ouvir Jesus exige escolha. E escolha muda tudo. Transformador. Hoje é dia de voltar para casa diferente. É dia de deixar que as palavras dele, que ainda ecoam, façam morada em você. Porque ninguém jamais falou como este homem. E ninguém jamais amou como ele. Paz e bem.